Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Hoje eu gerei você. Ainda no primeiro parágrafo da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, encontramos as seguintes palavras: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Algumas pessoas olham para esse texto e trabalham a ideia de que Jesus era uma espécie de demiurgo. O que é isso, pastor? Que palavrão é esse? Não, essa era uma palavra que era utilizada para um deus menor. Quando você tinha o panteão de deuses pagãos, tanto romanos quanto greco-romanos, aqueles que eram considerados filhos dos deuses eram uma espécie de demiurgo, que era um deus menor, um deus com menos poder, um deus que foi emanado, que foi gerado, por assim dizer, de um deus que fosse mais poderoso. Então ele não é tão poderoso quanto o Pai, mas ele também possui uma natureza divina. Algumas pessoas querem dizer que é isso que o texto está falando, mas o texto não está falando absolutamente nada em relação a isso. Precisamos nos lembrar que na lição de ontem ainda mencionamos isso, que o processo da criação nos ensina muito a respeito de quem é Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas são coeternas, elas têm o mesmo poder, não existe uma noção de um é maior do que o outro. Eles têm funções diferentes, eles têm características diferentes, eles têm personalidade diferente, mas cada um deles tem a sua importância, cada um deles tem o seu valor, nenhum é maior que o outro. Então dizer que Cristo Jesus ele é menor do que o Pai ou que o Espírito Santo, não, isso não seria correto. Algumas pessoas querem mencionar que o Pai é o maior de todos, depois Jesus é um pouco menor e o Espírito Santo, então, esse coitado. É só uma emanação do Pai ou do Filho, dependendo de quem está mandando ele. Na verdade, o que a Bíblia vai dizer é que os três são coeternos e coiguais, em poder e importância. Existem atributos que são exclusivos da Trindade Divina. Só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas coeternas. Essas características são únicas deles. Isso faz deles Deus. Agora, quando olhamos para esse texto, então, para ele poder ser compreendido, temos que olhar para aquilo que foi a aliança que Deus fez com Davi. Deus mencionou a Davi que um dos seus filhos teria a oportunidade de se sentar sobre o trono das nações e governaria sobre as nações com um cetro de ferro. E que Deus faria uma espécie de processo de adoção desse filho de Davi, para que ele pudesse agora ter esse poder e essa autoridade vinda da Trindade Divina. Você vai falar, peraí, mas a segunda pessoa da Trindade Divina também não é Deus? É. Mas quando você entende que Deus era uma unidade, aliás, que a segunda pessoa da Trindade Divina, ao encarnar-se, era ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem, e no aspecto humano era descendente de Davi, como vimos na lição da semana passada, você entende que Jesus, num aspecto humano, na sua humanidade, ele era o descendente de Davi. Mas agora, para que ele tivesse autoridade para se sentar sobre as nações, como representante da humanidade, Paulo vai usar um outro termo aqui na carta aos Romanos, ele vai dizer que Jesus era o segundo Adão, onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão venceu. Para se tornar o segundo Adão, ele teve que assumir a humanidade. Por isso, o livro do Apocalipse vai chamá-lo de a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Ele, na verdade, é aquele que as profecias diziam que seria o filho de Davi. Ele é ao mesmo tempo Deus? Ele deixou de ser Deus por se encarnar? Não. Ele continuou sendo 100% Deus. Mas ele também era 100% homem. Quando você vai olhar para Apocalipse capítulo 4, você vai descobrir que no momento em que Cristo Jesus subiu ao céu,
para ser agora o representante da humanidade, como a raiz de Davi, como a raiz de Jessé, como filho de Davi, como o leão da tribo de Judá, ele é apresentado como estando assentado sobre o trono, junto com o Pai. No momento em que ele ascende ao céu, que ele sobe ao céu depois da sua ressurreição, há um momento em que ele vai ser entronizado como representante da raça humana. Todo o aspecto de julgamento, por exemplo, da raça humana, vai ser colocado nas mãos dele. Por quê? Porque ele é o segundo Adão, porque ele é a raiz de Davi, porque ele é a raiz de Jessé, porque ele é o leão da tribo de Judá. Porque ele é aquele que o Salmo capítulo 2 vai dizer que se sentaria no trono de Davi e teria autoridade para governar as nações. E quem governa, julga. Por isso, o texto bíblico vai dizer que o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o juízo a Cristo Jesus. O que está sendo mencionado lá, lá no Salmo capítulo 2, que essa citação, você é meu filho, eu hoje te gerei, é uma citação do Salmo capítulo 2. O que o texto está mencionando aqui para a gente de forma bem clara é que Cristo Jesus, o Cristo homem, o segundo Adão, ele precisava ser aceito, e o seu sacrifício precisaria ser aceito pelo Pai, para que ele tivesse a autoridade sobre as nações. É exatamente por isso que depois que ele morre, ressuscita e vai ao céu, ele passa por uma cerimônia de entronação. É bem verdade que no próprio momento do seu batismo, o Pai se manifesta e ele vai dizer: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O seu batismo, por assim dizer, foi o momento em que ele foi aceito, ele foi adotado pelo Pai. Ele é coigual com o Pai, com o Espírito Santo. Mas para que tivesse autoridade agora como ser humano, como segundo Adão, para governar as nações, ele precisaria passar por um processo de adoção. É isso que o texto está dizendo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Na mentalidade hebraica antiga, um filho gerado, ele tem o mesmo valor que o pai. É por isso que em alguns momentos, como quando você vai ler a história de Jacó, o texto bíblico diz assim: essa é a história de Jacó. O seu filho José, e aí começa a contar a história de José. Como assim? A história de Jacó é a história de José? Não, é que na mentalidade hebraica, a história de um pai é contada através do seu filho, porque o filho é igual ao pai. Tem o mesmo valor que o pai. Ele tem a mesma natureza que o pai. Ele não é menor que o pai, ele é igual ao pai. Então, essa ideia de tu és meu filho, hoje te gerei, está falando aqui sobre o aspecto do Cristo, segundo Adão, que precisaria ter a autoridade, como filho de Davi, para reger as nações, para julgar as nações. É tanto que o nosso guia de estudos vai trazer aqui um parágrafo muito interessante aqui, no último parágrafo do nosso guia de estudos vai dizer: Jesus não tem princípio de dias, nem fim de sua existência, porque ele é eterno. A ideia de filho unigênito de Deus não trata da natureza de Cristo, mas o seu papel no plano da salvação, visto que ele cumpriu todas as promessas da aliança como filho de Davi. Portanto, nessa perspectiva, o Cristo humano precisava ser adotado pelo Pai. Por isso ele é considerado o Filho de Deus. Ele é igual a Deus. Ele é o unigênito de Deus. Ele é igual em natureza, coeterno. Mas para ser o representante da humanidade, precisou passar por um processo de adoção. Tudo isso foi feito com um propósito: salvar a humanidade. Louvado seja Deus por isso. Eu quero orar nesse momento agradecendo a Deus por todo o sacrifício que ele fez para poder salvar a humanidade. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque olhamos para a tua palavra e percebemos até onde o Senhor esteve disposto a ir para nos salvar. Ajuda-nos a valorizarmos essa salvação e aceitarmos o Senhor Jesus como nosso representante. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?